Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Thiago Lima, eu sou contador e sócio-diretor da Libra Contabilidade e a gente está aqui gravando uma série de vídeos falando sobre contabilidade para restaurantes e como a contabilidade pode ser útil para a tomada de decisão do seu negócio. E por que restaurantes? Porque aqui na Libra a gente desenvolveu uma metodologia própria para restaurantes baseado em nossos conhecimentos contábeis e também na minha experiência prática como empreendedor no ramo de alimentícios também. Sim, eu já tive um restaurante. Acho que não. Eu vou querer um filé carregado de cebola, uma costeleta, macarrão com muito alho, batata frita com bastante vinagre e uma porção de cebola frita com muito repolho cru. E durante os pouco mais de 3 anos em que eu tive o restaurante, eu usava as informações contábeis para a tomada de decisão e para acompanhamento dos resultados do meu negócio. E com base nessa experiência, nós desenvolvemos uma metodologia própria. E a ideia dessa série de vídeos é te ensinar um pouquinho sobre quais os indicadores e quais são as informações relevantes e que você precisa conhecer para tomar as melhores decisões do seu negócio. Nós já falamos então, recapitulando aqui, a gente já falou sobre um vídeo sobre faturamento, sobre CMV e também sobre os demais custos variáveis de um restaurante. E agora nós vamos falar sobre margem de lucro bruta, ou então também conhecida como margem de contribuição, tá? Que nada mais é, nada menos é do que o quanto sobra para o seu negócio depois que você paga os custos variáveis da operação. Então, para a gente ilustrar e para você entender como que se calcula esse número e o porquê que ele é importante para o seu negócio, a gente vai te explicar agora. Então, vamos fazer um exemplo aqui hipotético para você entender o que é a margem, como que se calcula e como que a margem bruta ou a margem de contribuição ela é construída. Então, como que a gente faz a conta? Vamos supor aí que teu faturamento aí, em determinado mês, foi de R$210 mil no seu restaurante. Bom esse faturamento? Acho que sim, hein? E o CMV, lá já considerando o custo de produção dos insumos, dos pratos, mais os custos variáveis como taxa de cartão, como impostos, taxas de delivery, tudo isso como eu já expliquei para vocês, se você não viu no vídeo anterior sobre CMV e sobre custos variáveis, volta, abre a nossa página lá no YouTube e confira o nosso vídeo para entender um pouquinho mais a respeito desse assunto. Mas enfim, voltamos ao nosso exemplo, faturamento de R$210 mil e um CMV de R$75 mil. Você foi lá, apurou os números e você entendeu que dos R$210 mil você já pagou R$75 mil para atingir aquela venda. Então sobrou, na verdade, R$135 mil. Essa foi sua margem bruta, tá? Mas o mais importante é entender o quanto que ela representa do faturamento. E como que você faz essa conta? Você pega os 135 mil e divide por 210 mil, que foi o faturamento que você obteve. E você vai chegar, consequentemente, num resultado de 64,3%. Ok? Então, significa, se você tem esses números, significa que a cada R$1 aí que você vende, você fica com em torno de 64 centavos para você, para custear a tua operação. E o porquê que entender esse número é importante? Porque a partir desse número você vai entender qual é o resultado que você tem para pagar as suas contas de estrutura fixa da operação. Então, vamos pensar o seguinte. Nesse exemplo hipotético, você faturou 210 mil, sobrou 135, porém isso não é lucro líquido, isso é bruto. Você ainda não pagou as suas contas, tá? Como aluguel, como funcionários, ainda não está pago. Aqui você só tirou o custo de produção, o custo variável da operação, tá? E também com essa conta você consegue calcular o ponto de equilíbrio, que a gente vai avançar um pouquinho mais para frente nessa série de vídeos, tá? A margem de contribuição, se você não conhecer ela, você tende a não acompanhar o quanto você precisa faturar para pagar a sua estrutura. É o primeiro erro que é cometido. Então, é importante você entender para você saber se você está dentro do mercado, se de repente não está tendo
um aumento de custo no seu produto. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui de 64,3% de lucro, né, na conta que a gente fez, vamos supor que os fornecedores ajustem o preço e aí o seu CMV avance lá de 75 mil para 90 mil. Já impactaria na tua margem bruta e você teria menos dinheiro entrando de maneira líquida, ok? Se você não acompanhar, dificilmente você vai identificar isso, porque no dia a dia, na correria, o que você faz? Eu sei que você tem um fornecedor que você cotou umas vezes e normalmente você para de cotar preço com os fornecedores. E isso impacta no seu CMV. Se impacta no seu CMV, impacta na sua margem de contribuição, na sua margem bruta. Então, se você fizer o acompanhamento, este número vai te dar indícios de que talvez você esteja precificando incorreto e precisando aumentar o seu preço porque teus fornecedores passaram a cobrar mais caro, ok? Além disso, pode evidenciar desperdícios, perdas que estão acontecendo na cozinha do restaurante e que você não está enxergando, né? Tem muito cozinheiro que é extremamente generoso lá na produção dos seus pratos. Então, vamos supor que você tenha lá um hambúrguer e aquele seu cozinheiro, ele não porciona e não pesa os ingredientes que vão ser colocados no hambúrguer. Vamos supor que você tem um hambúrguer que você faz na sua casa e aí é um hambúrguer de 200 gramas. Porém, o cozinheiro ele é generoso, ele sempre bota um chorinho a mais lá de carne para fazer o hambúrguer e aí acaba que o hambúrguer acaba tendo 250 gramas, entre 230 e 250 gramas, porque ele não respeita a pesagem. Parece que é pouco, mas se você juntar no montante grande, a tendência é que o CMV, o custo de produção, aumente e a tua margem diminua substancialmente. Então tem que tomar muito cuidado. Se você não acompanhar, você vai estar negligenciando esse tipo de situação. Seja o aumento do preço do seu fornecedor, seja um erro, uma falha de processamento da sua cozinha, se a sua cozinha não pesa, se de repente o cozinheiro é generoso demais, coloca sempre um chorinho para o cliente e aí você fez todo um trabalho de levantamento de quanto que era o custo para precificar corretamente, porém lá o seu cozinheiro não respeita as pesagens e as porções de maneira correta. E aí o custo que você achava que você tinha para determinado prato ele vai ser muito maior. Consequentemente, a sua margem de contribuição, a sua margem bruta, ela vai reduzir também da mesma forma, tá? Um outro ponto que é interessante, eu gostaria de trazer aqui para vocês, e que eu sempre falo para quem tem restaurante, que é um ponto que é delicado, mas que é importante ter muito cuidado, tá? A história de gastos com familiares e amigos, né? É muito bom ser amigo de dono, ser primo, ser irmão de dono de restaurante, pai, filho de dono de restaurante, né? Por quê? Normalmente o dono do restaurante, ele traz a família, ele diz, não, pode comer à vontade aí, consome que tá tudo certo, tá? O que acontece? Você pode fazer isso? Lógico que pode. O negócio é seu e você tem total liberdade para fazer isso. Porém, se você é uma pessoa que faz o acompanhamento dos números, vamos supor que você desenvolveu o prato, calculou o CMV desse prato e você formou o preço a partir dele, ok? Concorda comigo que o que você gasta para fazer um prato é uma coisa, porém, se você gasta, se a cada 10 pratos que você vende, um é fornecido de graça para amigos, para familiares, na verdade, a cada 10 que você vende está custando 11 pratos. Então, o seu CMV mudou completamente. E, por consequência, a sua margem também. Então, você pode tomar a decisão, como eu falei, de fornecer isso para os seus familiares, para os seus amigos. É uma decisão sua e você tem autonomia total para fazer isso. Porém, se você faz isso, você precisa fazer uma conta para saber o quanto isso está te custando. E o quanto ele impacta no seu CMV. Porque se você não fizer isso, a tendência é que você atue no escuro e esteja precificando, tem uma insuficiência na sua precificação, tá? Então, tome muito cuidado porque se você tiver essa prática dentro do seu negócio, a tendência é que seu CMV aumente e a sua margem bruta diminui e aí você vai ter que trabalhar preço para cobrir isso, tá? Então, o adequado é que tudo que seja consumido seja pago, né? Inclusive de familiares, cada um paga sua conta. Você pode, de repente, pagar da sua pessoa física para o restaurante para não comprometer e não gerar distorções nos números reais do negócio.
e aí você não enxergar as coisas de uma outra forma ou de maneira equivocada dentro dos números do seu negócio. Perfeito. Meus amigos, sobre margem de lucro bruta, sobre margem de contribuição é isso. Mais um indicador aí que vocês aprenderam, mais um indicador que é importante acompanhar dentro do seu restaurante para você não atuar às cegas e sem ter uma noção do quanto que é o resultado que você está obtendo dentro da sua operação. Vamos entrar mais para frente sobre outros indicadores que são importantes você conhecer. Muito obrigado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal da Liber para acompanhar os conteúdos que a gente está produzindo e estamos aí à disposição. Muito obrigado e até a próxima.